Seja bem-vinda, tudo bem, Luciana? Tudo bom, Cleiton? Prazer Tudo enorme. bom. Prazer é meu. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu sei que seu tempo é corrido. Obrigado por estar aqui com a gente no nosso canal. Para quem não segue a doutora Luciana Galeb, sugiro muito que siga para ouvir as dicas que ela tem. Qual que é o teu Instagram, Lu? Falei para eles. Luciana Galeb. Luciana Galeb com B de bola mudo no final. É isso? Isso mesmo. Então, quem não a segue já pode anotar aí para assim que acabar a live começar a segui-la para pegar as dicas dos vídeos dela. E ela tem muitas dicas interessantes para a gente. Marcelo Chang, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Elisa Sandrini, Paty Pitinin. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Bruno Azevedo. Lu, eu queria que você se apresentasse, então, depois dos agradecimentos. Já muito obrigado. Que você diga como é que você foi parar nessa área tão diferente, que deve ser tão legal, tão divertida. Como se faz para chegar lá. Enfim, aí a gente vai conversando depois. Isso. Bom, que primeiro eu queria agradecer, né? É enorme poder estar aqui, encontrar alguns colegas e poder dividir um pouco da nossa estrada, do nosso conhecimento, né? Eu sou médica veterinária, me formei em 2003 na PUC Paraná. Fiz mestrado e doutorado na PUC Paraná também. O meu currículo é bem endogênico. E aí eu fiz mestrado e doutorado na área de ciência animal, na PUC Paraná. E aí, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, eu ingressei, né, na judicial, né, aqui no Paraná. Né? Então, eu sou credenciada, né, no Tribunal de Justiça do Paraná. Uhum. Deu uma travada aí. Você nos vê, Lu? Travou. Tá me vendo? Agora tô. Então tá bom. E daí, você estava dizendo que você é credenciado no Paraná? No Tribunal de Justiça do Paraná, né? Hoje eu atuo só como perita judicial. Hoje eu não estou atuando em outras áreas da veterinária, só como perita judicial mesmo. Uhum. E como é que funciona? Você prestou concurso? Concurso tem que prestar? Depende, né? No caso para você ser perito judicial do Tribunal de Justiça do Paraná, não precisa prestar concurso, né? Uhum. Existem alguns pré-requisitos, tem lá no site, e você tem que apresentar esses pré-requisitos. Para ser perito oficial, né? Da Polícia Federal, da Polícia Civil e outros, né, órgãos federais, estaduais, você precisa prestar o concurso. E hoje tem bastante concurso oficial para médico veterinário, para perito veterinário, né? Bastante. E o curso que você fez é uma pós-graduação? Como é que você Não, você faz um curso preparatório, né? preparatório? O que vai abordar nesse curso, né? Basicamente, você vai se familiarizar com a parte jurídica, né? Não é um curso voltado para a parte técnica. Isso já deduz que você, que é veterinário, já tem conhecimento técnico, né? Então, você vai fazer um curso preparatório para se envolver nesse universo jurídico. Você vai ter que saber quais são as obrigações do perito, quais são os deveres, a responsabilidade, né? O que pode, quais são as consequências de um laudo pericial, né? Então você vai fazer um curso para ter esse conhecimento e aí depois você vai aprofundando esse conhecimento ao longo do tempo, né? Sem sombra de dúvida, o estudo, né, pertinente nunca é demais, né? E é direcionado a todas as áreas ou a uma área específica? Por exemplo, a gente vai trabalhar em clínica de pequenos, tem o perito de pequenos, de grandes, de Não. vigilância, é tudo? Na verdade, a gente se credencia, né? Por exemplo, sou credenciada ao Tribunal de Justiça do Paraná como médica veterinária. Se eu sou nomeada num processo para fazer uma perícia de alguma área que eu não tenho conhecimento técnico, eu posso não aceitar o encargo. Entendeu? Entendi. Eu explico para o juiz, né, através de uma petição, que eu não tenho conhecimento técnico nessa área e abro mão desse encargo, né? Não aceito o encargo e para que ele possa nomear um outro perito que tenha conhecimento técnico. Uhum. E para as pessoas que têm vontade, Lu, me diz uma coisa, essa área é uma área que está crescendo, está em ascensão, mais ou menos? Como é que é isso? Então, Caleiso, eu acredito que a área da perícia é uma área que está crescendo, é uma área que está em ascensão. À medida que a gente vai acompanhando, né, as questões, as legislações
legislações veterinárias, as obrigações do médico veterinário, as questões com maus tratos de animais, né, que hoje já está sendo criminalizado através de várias leis. Então, assim, essas coisas estão fazendo com que a perícia veterinária, ela cresça sem sombra de dúvida, né? Então, eu acho que é uma questão que está em... uma área da medicina veterinária que está em ascensão, né? Uhum. Agora, não adianta querer entrar para ser perito hoje e querer ganhar rios de dinheiro amanhã, porque o trabalho do perito, ele é construído, né? Então, o juiz, ele vai te nomear, mas ele precisa adquirir, para ele te renomear num outro processo, ele precisa adquirir confiança, né? Segurança, saber que o seu laudo é um laudo técnico, embasado, com bibliografia, com conhecimento, né? Então, a perícia, ela é construir, o perito, ele constrói a sua carreira, né? E aí a gente tem uma outra questão também, tudo dentro da justiça, né? Eu sou nomeada para uma perícia hoje, eu aceito o encargo amanhã, e até eu começar a fazer a perícia, entregar o laudo pericial e receber, pode demorar até 8, 9 meses para eu receber aquela perícia, entende? O trabalho daquela perícia. Então, isso que as pessoas têm que estar cientes, né? Que não é algo que você constrói do dia para a noite. Não, eu vou largar tudo que eu faço e vou ser perito a partir de amanhã. Não é assim tão simples, né? Não é tão rápido esse caminho. Então, acho que você já deu uma outra informação interessante também. Você recebe por job, por perícia, não é mensal, é isso? Não, isso. Você recebe por perícia. Você recebe por trabalho, né? Entendi. Uhum. Quando você é nomeado, no meu caso, quando eu sou nomeada para uma perícia, quando eu aceito o encargo, eu já atravesso uma petição para o juiz, colocando ali os meus honorários, explicando. É você que determina? Eu determino os meus honorários. Existe, por exemplo, aqui no Paraná, existe a Associação dos Peritos do Paraná. Então, existe um valor tabelado na Associação de Peritos do Paraná, um teto máximo, que você pode cobrar por hora de trabalho. Então, no caso do médico veterinário aqui no Paraná, é R$ 420 a hora de trabalho. Certo. Mas eu não posso cobrar R$ 420 de hora de trabalho, vamos supor, eu vou gastar 20 horas para fazer uma perícia. Vai dar lá R$ 8.000. Mas o valor desse processo está lá tributado a causa, né? Está em 10, 12, 15 mil reais. Então, você não pode fazer uma perícia que seja metade da causa, né? Do valor da causa daquele processo, né? Então, você tem que usar o bom senso. Então, a gente oscila, né? Em 150, 200, 250. Então, conforme como é que fala? Conforme a dificuldade dessa perícia, a análise documental, né? Entendi. Que vai resolver, né? Então, assim, não sei se eu posso falar para você, por exemplo, eu marquei aqui algumas coisas, né, que eu queria dividir com vocês. Por exemplo, negligência, imperícia e imprudência, né? Ela tem situações, né, que são 3 causas de responsabilidade civil do indivíduo, né? Então, aonde que consta essa responsabilidade civil? No Código Civil, né? Então, o que o Código Civil faz? Ele normatiza a vida em sociedade. Ele vai regulamentar o que é certo e o que é errado, certo? Certo. A partir daí, a gente tem dentro desse Código Civil o artigo 186. O que o artigo 186 diz? Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Dentro desse mesmo Código Civil, o artigo 927 vai falar sobre ato ilícito. O que ele vai dizer? Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Então, o que a gente pode dizer? Que perante o Código Civil, negligência, imprudência e perícia são atos ilícitos, certo? Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente definir a negligência, a imprudência e a imperícia. Certo. E o que você tem para dar de exemplo, Lu, para que as pessoas, a maioria na sala é veterinário, para que as pessoas consigam entender, porque a gente não tem essa área muito bem explicada no processo da graduação, então a gente sai e a gente vê muitos profissionais, inclusive, entrando em atendimentos que eles não têm capacidade técnica, muitas vezes não têm recurso dentro da clínica para poder tratar um animal e muitas vezes agem de má fé.
o que é cada coisa especificamente, para que as pessoas comecem a tomar consciência e consigam, então, se proteger de uma eventual, né, de um processo onde eles serão processados e tudo mais, enfim. Então, vamos definir o que é negligência, né? Uhum. Eu busquei as definições mais simples possíveis para que a gente possa entender, sem aquele vocabulário do direito, que é todo rebuscado, que a gente não consegue entender. Fica difícil, né? Algumas palavras. Então, assim, negligência. Literalmente, quando você deixa de fazer algo, você sabe que tem que fazer, mas você deixa de fazer, tá? Uhum. Então, o que a gente tem de exemplo? Tem algumas definições de negligência que usa até a palavra desleixo, relaxo, tá? Uhum. Você sabe que tem que fazer, mas o que a gente tem de exemplo na medicina veterinária que caracteriza a negligência? Por exemplo, prontuário médico. Boa. Prontuário médico. Então, hoje a gente tem a resolução do Conselho Federal, que é aquela 1321, a última que saiu agora em 2020. Lá tem um artigo que fala só sobre prontuário médico, né? Uhum. Tem um parágrafo, dentro do artigo tem um parágrafo que especifica perfeitamente o que tem que constar no prontuário médico. Não basta só você chegar lá e dizer o cão esteve na clínica, o cão foi atendido, o cão estava com temperatura normal. Não, tem que colocar a temperatura, tem que colocar a frequência, tem que colocar batimento. Tem que ser algo completo. O prontuário médico é um documento. É um documento do médico veterinário. E se o proprietário achar que... se o proprietário solicitar, o médico veterinário é obrigado a entregar. Certo? Uhum. Outro exemplo de negligência. Fazer uma cirurgia sem exames pré-operatórios. Não, peraí. Repete isso, por gentileza. Outra coisa que é negligência, 2 pontos. Outra coisa que é negligência, 2 pontos na outra linha, parágrafo, travessão. Uhum. Exames, fazer um procedimento cirúrgico sem exames pré-operatórios. Uhum. Né? Então, isso acaba, o veterinário sabe que não deve fazer um procedimento cirúrgico sem exames pré-operatórios. Às vezes não sabe, acredita em mim. Às vezes não sabe. Às vezes não sabe. Esse foi tema de diversas lives e palestras minhas. Muitas vezes ele acha que pelo proprietário, ele não vai ter dinheiro, ele não quer fazer, então de repente eu vou, tudo bem, porque o animal está bem mesmo, e aí não vai ter tanto problema, e etc. Ele acaba entrando muitas vezes num tutor que não quer gastar dinheiro e ele aceita. Isso eu falo desde 1900 e bolinha, quando eu comecei a dar aula. Quer dizer, a questão é, o que você faz quando você está com um tutor e você oferece um exame pré-operatório e o tutor diz para você: mas poxa, eu não tenho dinheiro, vai encarecer, será que precisa mesmo? Então assina um termo aqui dizendo que o senhor não quer fazer o exame pré-operatório. Quer dizer, isso é completamente arbitrário, caso a cirurgia incorra numa intercorrência, o animal venha a óbito e depois o juiz pode dizer: olha, o técnico era você que tinha que ser firme. E outra coisa, se você propõe um procedimento e depois o tutor, isso eu sempre brinquei com os alunos, quando eu dei muita aula para pós-graduação em anestesiologia e tudo mais. Quer dizer, se eu sou o cliente e o médico fala para mim: olha, eu preciso desse exame para fazer tal procedimento, eu faço: não vou fazer e tudo mais. Então assina aqui. Quer dizer, parece que o profissional estava querendo tirar dinheiro do tutor, porque se você troca um procedimento por uma assinatura dizendo que tudo bem, eu aceito, então você não precisava, né, do exame. Desculpa te cortar, mas essa eu não aguentei, porque isso é uma coisa muito importante. Vamos lá, pode continuar. Eu quero que você me corte bastante, porque eu acho que tem muita coisa que você pode contribuir com esses exemplos. Eu acho que dentro do direito a gente diz que o veterinário ele assume o risco. Sim. Ele está assumindo o risco, né? Uhum. Então, ele deixou de fazer algo que ele sabe que ele tem que fazer, né? Uhum. Vamos lá, partir para a imprudência. A definição de imprudência: sabe que é perigoso e mesmo assim faz. Então, ele sabe que ele não pode fazer aquilo. Ele sabe que é perigoso, mas ele vai lá, assume o risco e faz. O que é? Primeiro item da lista: cirurgia em consultório veterinário. Tá? Isso é imprudência. Não tem outra coisa que a gente possa caracterizar, né?
Outra coisa, não E na gosto... máquina de lavar do tutor, na lavanderia do tutor, pode castrar gato, castrar cadela, daí tudo bem? Isso aí, aí a gente já tem que entrar na esfera policial. Porque ainda acontece, acredite, no interior ainda acontece esse tipo de relato. Não, não é só no interior, não, Caleison. Aqui em É. Curitiba a gente também tem conhecimento disso, né? Uhum. Outra coisa, por exemplo, que é exemplo de imprudência, é reaproveitar material cirúrgico. Por exemplo, reaproveitar lâmina de bisturi, reaproveitar seringa. Seringa. Quantos colegas veterinários não têm conhecimento que coloca lá no álcool 70, deixa de molho e na próxima cirurgia usa, sabe? Uhum. Não armazenar a vacina na geladeira, sobre refrigeração, sobre temperatura recomendada pelo fabricante. Isso também é imprudência, né? Uhum. E exemplo de imperícia, o último caso, né? Não sabe e faz. Ele não tem habilidade, mas ele vai lá e faz. Aonde que a gente enquadra isso, né? Por exemplo, um veterinário que tem habilidade para fazer castração de cão, castração de gato, e vai lá se meter a fazer um procedimento ortopédico. Ele nunca fez um procedimento ortopédico na vida dele, né? Ele não fez uma pós, ele não fez né, um estudo, não tem um estudo aprofundado no assunto, eu vou lá e vou fazer. Outra coisa que a gente já viu bastante, que eu também já vi em perícias minhas, em perícias que eu fui nomeada, né? Por exemplo, operar a pata errada do animal. Amputar o membro direito, amputa o membro esquerdo do animal, né? Isso é um exemplo clássico de imprudência, né? E aí, por exemplo, o receituário errado, né? O receituário errado ele pode ser tanto imprudência como imperícia, vai depender do medicamento e da causa que esse medicamento, do que ele causou no animal, da complicação causada. Por exemplo, receitar um ácido acetilsalicílico para um gato, fazer uso de alguns fármacos que algumas raças não conseguem metabolizar, excretar, né? Então, assim, aí a gente pode caracterizar como imperícia, né? Mas dentro da área tem um universo de exemplos, né, de negligência Dose. e imperícia. Errar na dose em receita tá classificado também, Lu? Tá, errar na dose da receita está caracterizado como negligência, né? Porque ele sabe que ele tem que botar a dose. Eu pego muita das minhas perícias, assim, quando eu vou fazer receituário. Sabe quando o veterinário vende o medicamento lá na clínica dele mesmo? E aí Uhum. ele receita o anti-inflamatório, então ele já vai vender o anti-inflamatório, então ele não coloca a dose do anti-inflamatório, Uhum. né? Então, a gente não sabe se ele respeitou a dose recomendada pela bula, a gente não sabe se o veterinário explicou para o proprietário o que está escrito. O veterinário precisa saber, entender que o receituário é um documento, ele está assinando, ele carimba e assina esse documento, né? E esse documento pode ser usado contra ele, entendeu? Então, quando Uhum. ele não coloca a dose, quando ele coloca a dose errada, né? Então, tudo isso pode ser colocar a dose errada, não colocar colocar a dose errada, a gente pode caracterizar até como perícia, né? Mas negligência é colocar a dose, entende? Então, coloca lá, Uhum. vamos dar um exemplo, o meloxivete lá, coloca lá, o meloxivete não coloca a dose, entendeu? Então, assim, qual foi a dose que o cão tomou? Eu não sei. Então, assim, quando uma pessoa, né, um proprietário, um tutor, ele se sente lesado por um médico veterinário, que evidencia que esse médico veterinário, como é que fala? Esse médico veterinário causou, né, negligência, imprudência ou imperícia, né? E quais são os caminhos que esse tutor vai percorrer? Quais são os caminhos que esse veterinário vai ter que percorrer para defender? Então, Uhum. o tutor, a pessoa lesada, né, o tutor, o proprietário, ele tem 3 caminhos que ele pode percorrer. Então, o primeiro caminho que ele percorre, qual que é? Uma denúncia junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, ele se desloca até o conselho de classe, né? E faz uma denúncia, e aí o conselho vai apurar e vai abrir um processo ético profissional, um processo ético disciplinar, certo? Uhum.
O segundo caminho qual que é? Ele recorre ao Poder Judiciário, né? Dentro do Poder Judiciário, o que ele está buscando? Dentro do Poder Judiciário, a pessoa lesada, ela sempre busca uma reparação financeira, que pode ser de ordem moral, de ordem material ou de ordem moral e material, certo? O que é importante dizer? Esses dois caminhos, eles não se comunicam. Eles têm diferentes consequências, certo? Tem consequências distintas e não tem vinculação, certo? Mas existe um terceiro caminho que esse tutor pode percorrer. Ele pode fazer uma denúncia junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária e ele também pode recorrer ao Poder Judiciário, certo? E por que a gente diz que eles são distintos, né? Porque o profissional ele pode ser, por exemplo, condenado no Poder Judiciário, mas pode ser absolvido no Conselho de Classe. E o vice-versa. Mas uma coisa que tem que ficar claro, que é importante saber. Se o juiz do Poder Judiciário entender que ele deve oficiar o conselho, que aquela situação é uma situação que deve se levar ao conhecimento do conselho regional, do conselho de classe, o juiz pode mandar oficiar o conselho para que ele tome ciência dos fatos e o conselho decide se abre ou não um processo ético disciplinar. Entendeu? Então, são esses os caminhos. Então, assim, tem que avaliar, o veterinário ele tem que avaliar quando ele assume o risco de não fazer os exames pré-operatórios, ele tem que imaginar tudo o que vai acontecer. Né? Às vezes, por conta, para a gente não, o profissional, para não perder aquele cliente, para não perder aquele ganho, né? aquele dinheiro, né? Enfim, aquele trabalho, né? Ele acaba abrindo mão dos cuidados, né? Então, isso pode gerar uma dor de cabeça tremenda, né? Então, imagine aí, vai ter que se explicar para o conselho, ele vai ter que gastar com um advogado, pode que ele tenha que gastar com um perito, entendeu? Então, assim, são consequências muito grandes para atos muito pequenos, eu diria, sabe? O crime não compensa, né? A conclusão é essa. É isso? O crime é muito pequeno. O crime é muito pequeno e a consequência desse crime é muito grande, entende? A questão aqui, eu acho que é um pouco mais do que técnica. Até quando eu disse assim, o veterinário às vezes não sabe da importância do exame pré-operatório, até a Carol, que é anestesista, ela brigou assim, falou, sabe sim, às vezes não sabe. Esse é o ponto. A gente tem uma grade curricular que muitas vezes não nos permite saber de todas as coisas que acontecem. É uma coisa muito extensa, você tem que estudar todas as espécies, você tem que estudar grandes, sabendo que você vai trabalhar com pequenos e vice-versa. Muitas vezes a pessoa nem sabe o que ela vai fazer. Muitas vezes o profissional direcionou a carreira, a graduação inteira para uma área e daí na última hora, aos 45 do segundo tempo, acabou mudando de ideia porque foi o emprego que conseguiu. Isso mesmo. Estava querendo direcionar para equinos ou não passou num concurso de vigilância e acabou tendo que procurar emprego numa clínica veterinária de pequenos e tem que atender o dia a dia e vai aprendendo meio aos trancos e barrancos. A gente tem que entender como é a nossa rotina de verdade. Não é uma coisa muito cartesiana, onde você estuda 5 anos de uma ou duas espécies no máximo. Por exemplo, a diferença para a medicina é justamente essa. O médico estuda uma espécie por 6 anos, depois ele faz mais 2 anos de residência, de clínica, daí mais 2 anos de uma outra especialidade que ele escolheu, e se essa outra especialidade, por exemplo, neurologia, a Raquel Cantarella está aqui, que é professora de neuro, sabe disso, quer dizer, acaba indo para neurologia clínica ou neurocirurgia e fica estudando a vida inteira. A gente não, a gente se forma e muitas vezes tem que ir para o campo de batalha. E às vezes a gente aprende muito nos estágios que a gente faz. E essa é uma questão muito grave, porque dependendo do lugar onde você faça estágio, você mais desaprende esse tipo de coisa do que aprende, porque o cara já tem todos os vícios, ele já está acostumado a empurrar aos trancos e barrancos a questão do dia a dia, da rotina, não faz as coisas como deveria fazer, e o cara que está fazendo o estágio aprende a fazer tudo errado e acha que está tudo bem. Então, muitas vezes, o veterinário não age por má fé também. Não vou pedir, porque deixa para lá. Às vezes é isso.
né? O que ele vai ser depois enquadrado, se é negligência, imperícia ou imprudência, é a história né, do Código Civil. Mas muitas vezes o ser humano que está desse lado faz as coisas na inocência. Eu sei porque no início de carreira, eu errei bastante e não tenho vergonha de admitir. Aliás, muito pelo contrário, cada vez mais eu tenho admitido os meus erros publicamente para estimular outras pessoas a admitirem os seus próprios também. Porque a gente tem um pouco de notoriedade, você sabe que você influencia as outras pessoas. E a gente precisa saber quais são as coisas boas da profissão, as dificuldades, quais são as coisas boas da escola que você estudou e quais são as dificuldades da escola que você estudou. Todas as escolas, todas as graduações têm coisas boas, né, que se aproveita bastante, e coisas que deixam a desejar, inclusive as que são top de linha. Então, Sim. a gente tem que entender que, assim, esse tipo de informação ele precisa ser cada vez mais divulgado dentro da nossa classe. A gente precisa transmitir. Por isso que eu chamei você para essa live e tá, já de antemão, está extraordinária a quantidade de informação que você está dando, porque eu tenho certeza que está ajudando muita gente. Eu, que me considero bem informado, já estou aprendendo. Eu imagino que tem gente que está começando, gente que não sabe de como funcionam essas coisas, porque não é o dia a dia da pessoa, vai começar a pensar duas vezes. Então, vamos partir da premissa que, com o perdão do pleonasmo, a grande maioria, né, dos veterinários tenha boa fé e não haja por má fé. Óbvio que tem aqueles profissionais que chutam balde e falam que se dane, vai assim mesmo e tudo mais, eu quero ganhar o meu e enfiar o meu no bolso. Mas a gente está tentando levar conhecimento e informação para as pessoas de boa fé, para aquelas pessoas que estão querendo melhorar. Então, né, a gente tem que levar também a informação com amor no coração, para que essas pessoas se preparem, para que elas entendam, cara, ó, presta atenção, porque se você fizer isso, ainda que seja com a melhor das boas intenções, muitas vezes o desfecho não é esse. Você não sabe quem está ali do teu lado, quais são as... Né, quais são as ações da pessoa, né? Exatamente, a máscara que ela está usando, e não, vamos fazer, vamos tudo bem, não sei o quê, etc. E às vezes acaba entrando numa fria que custa muito caro, muito caro. Desculpa, eu me alonguei nas palavras aí, mas pode continuar. Vou completar aqui, ó, o doutor Eros, o doutor Eros, ele é conselheiro do Conselho Regional aqui de Medicina Veterinária do Paraná, né? Então, ele colocou o Conselho Regional de Medicina Veterinária está julgando processos de 2017 e 2018, visto o volume de processos. Então, assim, se o Conselho está julgando processo de 2017 e 2018, eu estou fazendo perícia de 2015, 2016, entendeu? Então, assim, outra coisa importante na perícia, né? Na perícia policial, no caso da policial, o perito ele é nomeado para fazer a perícia já depois de, no mínimo, 2 anos e meio de processo corrido. Olha, é praticamente impossível um perito ser nomeado pelo juiz nos primeiros 6 meses de processo. Então, aquilo já está dando, já está, né, vindo sem solução, né? Então, o juiz nomeia um perito. Por que o juiz nomeia um perito? Né? Quem é o perito? O perito é um auxiliador do juiz. O perito ele tem função de auxiliar tecnicamente o juiz. Ele não tem contato com o autor, ele não tem contato com o réu, ele está ali para auxiliar o juiz. Perito não emite opinião, perito não acha nada. Perito diz, a minha experiência de... Não. Perito analisa documentos, perito analisa provas, o que cada um tem. Por isso que eu estou dizendo, você é nomeado para... Um perito é nomeado para uma perícia. Ele solicita... Como é que a gente constrói a perícia? A primeira coisa que a gente faz quando a gente é nomeado para uma perícia, para você ver se vai aceitar ou não aquele encargo. Você vai ler a petição inicial. Quem que faz a petição inicial? É o advogado do autor. Então, você vai ler a petição inicial, vai analisar os documentos apresentados pelo autor, né? Geralmente, o autor, quem é? É o dono do animal, tá? Aí você vai depois analisar a contestação. O que é a contestação? É a defesa. O que a defesa está defendendo? Aí você vai analisar os documentos que essa defesa está apresentando, certo? A partir daí, você diz, aceito o encargo, né? Tenho condições técnicas de fazer esta perícia, fazer este laudo pericial.
Aí, a partir daí, qual é o próximo passo? O juiz ele vai dar para você, ele vai esclarecer qual é o objeto da perícia. Então, ele vai dizer para você, senhor perito, determine se houve negligência, imprudência, imperícia ou qualquer outro objeto que o juiz queira saber, né? Que queira que o perito esclareça tecnicamente. A partir daí, o que a gente faz? A gente vai analisar todos os documentos em anexos e aí a gente vai solicitar mais documentos, né? Ou a gente vai fazer o laudo pericial, entregar o laudo pericial. Existem dois tipos de perícia: perícia direta e perícia indireta. Na medicina veterinária, no Poder Judiciário, dificilmente a gente consegue fazer perícia direta, que é com a presença do animal. Porque geralmente o animal já foi a óbito, né? Sim. Não foi feita uma necrópsia, a gente também não tem como analisar, né? Não tem um documento para a gente analisar a causa-morte. Então, a gente tem que fazer o quê? Analisar os documentos que existem. E quais são os documentos que existem? Prontuário, exames pré-operatórios, autorizações de cirurgia, anestesia. O que mais que a gente tem de documentos para analisar? Receituário, conversas de WhatsApp. Hoje, os juízes aceitam conversas de WhatsApp como prova, né? Então, a gente vai fazer um trabalho de análise documental, entendeu? É esse o trabalho da perícia. E é assim que a gente constrói a perícia. A partir daí, monta-se o laudo pericial embasado tecnicamente. Então, você vai usar as legislações do conselho, as legislações não, o conselho tem resoluções, né? Você vai usar as resoluções do conselho, você vai usar livros da área técnica, da veterinária, e você vai construir essa perícia, né, para auxiliar o juiz a tomar a decisão, né? O juiz é a única pessoa que toma a decisão. O perito não faz nada. Ele traz conhecimento técnico. O juiz nomeia o perito porque ele não tem conhecimento técnico daquela área, né? Então, ele precisa contar com uma pessoa que ajude-o, que esclareça, ajudando ele a tomar as suas decisões. Então, essa a grande importância, né, do perito veterinário, né? Então, eu posso comprometer a vida de um profissional. Então, eu tenho que estar embasada tecnicamente, eu tenho que ter conhecimento, né, técnico e um pouco também do conhecimento jurídico, né? Não preciso saber de leis, mas, por exemplo, eu tenho que saber o que está lá no Código de Processo Civil. Então, assim, o Código Civil, que eu falei no começo, ele vai reger a vida em sociedade, certo? Ele vai dizer o que é certo e o que é errado. O Código de Processo Civil é o que o Poder Judiciário usa. Então, já existe um processo instaurado. Então, vai se usar o CPC, o Código de Processo Civil. Para quem é perito, tem que ler e saber os artigos 464 ao 480 do Código de Processo Civil. Ali estão todas as atividades tudo que envolve a perícia. Não fala especificamente do médico veterinário, fala do perito, do trabalho do perito, né? Então, o que ele tem que fazer? Então, para quem quer ser perito, é extremamente importante isso, né? Outra coisa que eu também julgo e bem importante, Caleiso, é o pessoal da clínica, o pessoal do hospital, o pessoal do consultório, ter conhecimento sobre a responsabilidade civil do médico veterinário, né? Então, você tem que saber, a responsabilidade civil, ela está definida como objetiva e subjetiva, né? Então, a imprudência, a negligência, imprudência e imperícia, ela é uma responsabilidade civil subjetiva, certo? E a responsabilidade civil objetiva é aquela que o fato o fato está diretamente ligado à culpa, entendeu? Eu não preciso provar uma culpa, já existe a culpa. Por exemplo, o cachorro fugiu da clínica e morreu atropelado na frente da clínica, né? Isso é uma responsabilidade civil objetiva. Quando a gente fala de imprudência, negligência, imperícia, a gente fala de responsabilidade civil subjetiva. Então, vai ter que se provar o dano causado. Houve uma das três. Isso, vai ter que se provar o dano causado. Tá. Lu, deixa eu atender aqui os nossos espectadores. Ó, a Maristela
perguntou o seguinte: como é que a gente pode se precaver de um processo caso o tutor não queira fazer os exames pré-operatórios? Que foi o exemplo que você mencionou. Tem que operar, eu preciso de um eco, de um hemograma e de um ultrassom, e o tutor fala, ah, não quero fazer. Eu acho que o veterinário ele tem que colocar na balança todas essas situações. Ele tem que estar ciente de que ele vai assumir o risco, né? A gente sabe que não é fácil, principalmente nos dias de hoje, né? A gente sabe que às vezes eu prefiro dizer até que na maioria das vezes o veterinário ele faz isso porque ele tem um bom coração, porque ele quer ajudar, porque ele também, né, quer resolver o problema daquele animal e daquele tutor. Mas ele tem que analisar se vale a pena correr o risco. Porque, Caleizu, a maioria, né, eu vou dizer para você que 99% dos processos onde é nomeado um perito, o animal foi a óbito. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam saber, o veterinário ele precisa assumir a responsabilidade e dizer, não, eu não tenho condição de fazer sem. Não, vamos fazer, então, vamos tirar o eco nessa situação, nessa situação, um hemograma e uma função renal, uma função hepática, já me direciona. Então, eu já estou reduzindo o meu gasto, o gasto do proprietário, sei lá, de 500 para 250. Então, assim, o veterinário ele tem que equilibrar. O senhor paga o exame e fala comigo aqui em mais uma vez. Não sei, eu acho que o veterinário ele não pode correr o risco desnecessariamente. Tá? Se você me permite, eu tenho duas considerações para a Maristela nessa questão. A primeira delas é o fato de que se é uma emergência, você tem que fazer. Aí não tem como fugir. É emergência. Agora, se... emergência nem já desacompanha, né? Exames de imediato, né? Então, que hoje em dia tem muito hospital e clínica grande que já tem um eco de emergência. Tem laboratório. Um laboratório, um ultrassom, um FAST ali para você saber como é que está por dentro e tudo mais. Se não tem emergência, você tem condição de negar aquele procedimento caso o tutor não queira fazer a cirurgia, dependendo, eu não sei ao certo, se você é o único profissional num raio de tantos quilômetros ou não. Vou checar isso, depois eu posso colocar nos comentários dessa própria live, que vai ficar salva no IGTV. E depois, se a Luciana autorizar, eu mando para o meu canal do YouTube. Eu esqueci de pedir isso anteriormente. E a outra questão, Maristela, que eu mencionei isso num vídeo desses curtinhos que eu coloco no meu feed do Instagram há pouco tempo, que é justamente você melhorar o seu processo de persuasão. Como? A decisão do ser humano ela é sempre emocional. A gente acha que é um animal racional, mas não é. Toda vez que a gente argumenta racionalmente é porque o nosso sistema límbico já decidiu emocionalmente o que fazer ou o que não fazer. Então, quando o tutor se nega a fazer, uma das questões que eu sempre fiz e que eu posso dizer que funcionou em 99% dos casos, aí eu vou usar o meu exemplo como cardiologista. Então, eu estou com um animal fazendo uma avaliação pré-cirúrgica, o animal é assintomático, por exemplo, e aí eu descubro que ele é hipertenso. É justamente você contar uma história. O ser humano se conecta com o outro através de histórias. Toda vez você pega, por exemplo, um bom orador, um palestrante que a gente gosta, um professor que a gente gosta, pode perceber como no meio do que ele está contando, ele sempre tem algo da experiência dele para falar, que é o momento que você fica ali conectado com ele. E essa razão é justamente porque o nosso sistema límbico é um sistema límbico aberto. Eu comparo com o sistema cardiovascular, que é fechado e ele próprio se autorregula. Os vasos podem se contrair, podem se dilatar, o coração pode aumentar ou diminuir a frequência cardíaca. Então, ele se autorregula, vamos dizer. O sistema límbico é aberto justamente para que as minhas emoções contagiem você e vice-versa. Então, quando você conta uma história, a tendência é você engajar muito mais o seu interlocutor. Como é que eu faço isso nesse cenário de que o paciente é hipertenso e o tutor não quer tratar a hipertensão antes do procedimento anestésico, Maristela? Que história que eu conto? Num tom emocional, eu pego o máximo de similaridades possíveis entre o animal dele e um outro animal que tenha acontecido alguma coisa, obviamente, para eu não contar mentira. Mas, por exemplo, eu começo a contar, olha,
Não é raro, uma vez aconteceu. Era um poodlezinho igual o seu, branquinho assim também, com a mesma idade, com a mesma cirurgia, e que ele era hipertenso. Os colegas não sabiam que ele era hipertenso, induziram um procedimento anestésico, que normalmente abaixa um pouquinho a pressão. O problema é na hora de extubar, quando o animal acabou a cirurgia, que o sistema simpático acorda, ele faz um pico hipertensivo e o animal acorda e fica cego por ruptura de vaso retiniano. Só já imaginou a Dolly passar por uma cirurgia de castração e acordar cega porque a gente não tratou o procedimento, a hipertensão antes do procedimento anestésico? Não compensa fazer isso. Se depois disso, Maristela, o tutor ainda assim falar não quero tratar a hipertensão antes de operar, daí joga a toalha, daí não tem mais o que fazer. Mas normalmente, quando você se conecta com ele, contando uma história emocional de algo que aconteceu, buscando as similaridades com o animalzinho dele, dificilmente ele deixa de fazer o que você está pedindo. Então, é melhorar o seu procedimento, o seu processo de persuasão, para você também conseguir engajar com o cliente. E por isso que esse tema é extremamente rico, né, Luciana? Porque é questão técnica, jurídica, mas também tem questão de relacionamento. A outra questão de relacionamento é justamente um assunto que eu tenho falado muito. O que motiva o tutor a entrar com o processo? Nem sempre, aliás, na minoria das vezes, é o erro técnico propriamente. Isso. É relacionamento, é quando ele achou que não teve empatia por parte do profissional, quando ele não se sentiu acolhido, quando ele não se sentiu bem tratado, ou quando ele achou que houve negligência, mas de relacionamento, porque você não respondia, e etc. Então, é cuidar de todos os aspectos para que você consiga se precaver de passar por um procedimento assim. Outra coisa importante a gente dizer, Caleison, o médico veterinário, assim como o médico e o advogado, são as três áreas, né? São os três profissionais que dentro do direito a gente diz que eles têm obrigação de meio e não obrigação de resultado. De fim, Obrigação de meio, o que é? O profissional ele é obrigado a aplicar e utilizar todo o conhecimento e técnico necessário buscando o melhor resultado. Mas, caso esse resultado não seja o resultado esperado, ele não pode ser culpado. Mas ele tem que se dedicar, se empenhar nesse meio, entendeu? Na obrigação de meio. Ele tem que utilizar utilizar e aplicar toda a técnica e o conhecimento dele para garantir. Então, o conhecimento dele diz: eu tenho que fazer os exames, eu tenho que fazer o prontuário, eu tenho que usar tal material cirúrgico, né? Então, essa é a obrigação de meio, não de resultado. Por exemplo, o engenheiro, ele tem obrigação de resultado. Então, ele tem que entregar o prédio pronto e garantir a segurança desse prédio, certo? O médico, o advogado e o médico veterinário, eles têm obrigação de meio, né? Então, isso faz com que o médico veterinário tenha que se dedicar muito, né, para o seu cliente, para o seu paciente, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre um universo de coisas, né, que entra aí a dedicação, o empenho, a disponibilidade. Na maioria dos casos que move um tutor, que faz com que o tutor se encaminhe para um processo judiciário, né, um processo judicial, é justamente isso. Às vezes ele não foi bem atendido, às vezes ele não teve uma resposta no WhatsApp, às vezes uma ligação que não foi retornada, sabe? São coisas que fazem com que esse tutor fique desamparado. Por exemplo, às vezes acontece, você foi lá, fez a castração, usar um procedimento corriqueiro dentro da medicina veterinária, a castração, fez a castração. É para aquele animal retornar lá 7 dias depois. O animal retorna com 3 dias. O proprietário relata que o animal está lambendo a ferida, que o animal não tá, que está vomitando com o remédio. O que o veterinário tem que fazer? Ele pode fazer uma série de coisas, mas ele também pode segurar aquele animal, olha, fazer uma medicação injetável, vamos tirar a medicação oral, a senhora traz ele para mim, deixa ele passar umas 6 horas aqui comigo em observação. São medidas e cuidados que o profissional faz que ele evita muita complicação. Ele não pode
costumo dizer, eu costumo chamar de teoria da transferência do pepino. Ele não pode chegar lá e dizer para o tutor, agora é seu, acabou. Mas foi ele que operou. Se a obrigação dele é de meio, ele tem que garantir até o resultado final. O resultado não acaba quando termina a cirurgia. O resultado termina quando termina o pós-operatório. Né? Quando aquele animal retira os pontos, quando aquele animal está 100% de alta, né? Então, é isso que precisa ficar claro, sabe? Para que o médico veterinário traga para si determinadas responsabilidades que ele acaba colocando no tutor. O tutor é que tem que cuidar, o tutor tem que ser orientado. Ele tem que ser orientado, ele tem que fazer. Mas se você perceber que ele não está fazendo, você tem que recomendar o internamento, a observação, e não só dizer, mas o cachorro é dele, ele não está fazendo. Foi você que operou, né? Então, eu acho que o âmbito da medicina veterinária cresceu muito, as especialidades estão com muita força, né, na medicina veterinária. Eu acho muito bom, porque eu acho que a gente está trazendo para a sociedade, como um todo, a importância do médico veterinário, né? A importância que ele é um profissional de extrema relevância na sociedade. Na sociedade, Na sociedade. E a gente pode falar de saúde pública, a gente pode falar de saúde única, né? Que é a integração das 3 saúdes, aí, saúde humana, ambiental e animal. Eu cuido do animal, eu cuido de zoonoses para cuidar do ser humano também, né? Então, eu acho que essa é a grande chave do negócio, sabe? Aproveitando o seu gancho, eu tava na minha boca aqui, você acabou falando sem usar a palavra, mas entra muito a questão do propósito, saber, né, para você poder entender o seu papel e firmar o seu papel, porque o que o veterinário reclama muito hoje? Que o animal saiu do quintal, foi morar dentro da casa com o tutor, mora na cama com o tutor, mas que nem sempre o tutor enxerga o veterinário como sendo o pediatra do filho dele. E que nem sempre valoriza financeiramente. Mas a gente também tem que lembrar que não são só direitos, tem os nossos deveres. E para facilitar essa questão de direitos e deveres dentro do nosso processo de consciência, é lembrar do nosso propósito. Por que você escolheu fazer veterinário? Normalmente porque a gente gosta de bicho, só que o bicho não vem sozinho para a clínica. Então, o nosso propósito, como você acabou mencionando a questão da saúde única, não é só cuidar do animal. Se o nosso propósito fosse cuidar do animal, você cuidaria do animal, manda o cliente embora e daí ele que se resolva. Mas é justamente cuidar das relações humanas, porque o que o animal representa na sociedade? Representa um filho para o tutor. Então, você está cuidando da família do cara. É aquele chavão que hoje os memes de redes sociais nos trazem. Não é só o paciente, é o amor de alguém. Então, quando você tem clareza do seu propósito, eu gosto muito da frase do Nietzsche, aquele que sabe o seu porquê, enfrenta quase todos os como. Quer dizer, quando você sabe o seu papel ali como veterinário, você aguenta muitas vezes um tutor impaciente, intolerante, um cara um pouco mais exigente, fora da curva, que começa a te cobrar do jeito que você não gosta, etc. E a gente, obviamente, pela sobrecarga de trabalho e da questão financeira e tudo mais, tá difícil administrar tudo isso. Então, é importante a gente relembrar, né, nas pessoas que nos ouvem. Às vezes eu sou convidada para dar algumas aulas na universidade, aí tenho muita convivência com alunos, né, por conta do mestrado, doutorado. Então, quando um aluno um aluno de último ano, né, de 10º período, está lá conversando comigo, porque eu vou abrir minha clínica, vou ser só cirurgião, só vou operar. Então, o que eu digo para ele? Eu digo, não, começa mais devagar. Arruma um sócio, abre um consultório primeiro, né? Arruma uma pessoa para te ajudar, porque você vai ter que ser vendedor, administrador, você vai ter que limpar a gaiola, você vai ter que fazer banho, você vai ter que fazer tosa, você vai ter que... É que nem quem abre restaurante e não sabe cozinhar. O dia que falta a cozinha, ela faz o quê? Fecha a cozinha? Não dá. Se você vai abrir um negócio, você tem que fazer tudo. Então, o veterinário diz, eu sou veterinário porque eu quero cuidar de animal. Mas você vai ter que saber vender, você vai ter que saber se relacionar, ter relação pessoal com o tutor, você vai ter que convencer o tutor. Aí eu chamo muito isso eu chamo muito a programação neurolinguística, né? O PNL. Então a gente tem que estudar isso, saber entender as pessoas, a comunicação das pessoas, quem é o que nesse processo todo, quem espera o que de você. E eu costumo dizer para eles, antes de você saber o que você quer, lista o que você não quer. Não quer, sabe? Porque quando a gente sabe o que a gente não quer, dificilmente a gente erra, sabe? Porque a gente já exclui, a gente manda uma mensagem, né? Uma auto-mensagem como quem diz,
isso eu não quero, então eu não vou para esse caminho. Então eu acho que o mais importante é isso, é saber o que não quer e não querer abraçar o mundo logo de cara, né? Começa devagar, dá um passo de cada vez, vai conhecer quantos veterinários abrem consultório, abrem clínica, mas não conhecem nem o código de ética do médico veterinário, não conhecem nenhuma resolução do médico do Conselho Federal, né? Então, assim, por que existe o conselho? Né? As pessoas também não sabem isso. Por que existe o conselho? O conselho existe para regulamentar a profissão. Se E aí todo acaba mundo... cobrando do conselho coisas que nem estão na alçada do conselho. Ah, não faz nada para ele. Isso. Ah, porque o Exatamente. conselho não tem tabela de honorário, porque o conselho isso. Porque... Então, assim, não adianta chamar de teoria da transferência, jogar a responsabilidade para o outro. Aí a gente entra na autorresponsabilidade, traz para si, né? Então, eu vou abrir um negócio, mas eu vou passar aqui 60 dias estudando, lendo, para tomar conhecimento. Vou abrir um negócio menor e daqui 2 anos eu abro um negócio maior. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter esse conhecimento, porque quem abre uma clínica hoje e quer ser cirurgião, a última coisa que ele vai ser hoje é cirurgião. Ele vai ser tudo. Ele vai ser RH, administrativo, pagador de conta, menos cirurgião. Entendeu? Porque ele acha que vai sozinho resolver o mundo. Então, eu acho que as pessoas, o médico veterinário tem que dar um passo de cada vez. E eu acho que o grande segredo é a especialização, é ele se tecnificar, ele se qualificar profissionalmente. Só a faculdade, como você já disse, né? Toda faculdade tem o lado bom, tem o lado ruim, tem o positivo e o negativo. Só a faculdade não é o suficiente hoje. Né? Então, ele precisa se qualificar e se tecnificar. Ô, Lu, a gente está quase encerrando. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui que ficou em aberto. A Eleonora falou que é professora de deontologia da Uniceplac em Brasília e falou que tem processos contra alunos atuando ilegalmente. Aí é uma questão realmente de caráter, já então, aí extrapolou, né? isso já não é mais uma questão de conselho. Ele é aluno, ele não é profissional. Isso é questão de polícia. Isso é exercício legal da profissão. Né? Deixa eu ver aqui. A Isis está perguntando se filmagem também ajuda e se é prova. Também é. Também. A Baby Filmagem, Dog... áudio também. Áudio também. Aí a Baby Dog comentou termo de autorização, provavelmente com alguma coisa que a gente estava falando, mas a gente perdeu o time. E a Bruna perguntou como proceder se o veterinário não pediu para o tutor assinar nada de abertura de ficha e fez procedimento anestésico e coleta de material sem nenhum exame físico do paciente. Não sei se ficou muito claro, não sei se ela pegou um paciente. Bruno, se estiver na sala, esclarece para a gente, por favor. Você entendeu, Lu? Não entendi. Não. Mas, enfim, eu acho que se o veterinário ele coleta sangue sem pedir autorização para exames, se ele faz um procedimento anestésico, ele não pode. Está dentro do código de ética do médico veterinário. O veterinário é obrigado a relatar para o tutor tudo que ele vai fazer no animal. Tudo. Ou ele precisa da aprovação e da autorização do tutor para tudo. Entendeu? Uhum. Então, assim, por exemplo, gente que tem consultório, mas que não opera no consultório. O tutor, na maioria das vezes, não tem conhecimento que consultório não pode operar. Então, em vez de operar no consultório, ele tem uma parceria com uma clínica, leva para operar na clínica. E não conta isso para o tutor, certo? Aí o cachorro morre na clínica. Quem é o culpado, quem não é? Entendeu? Então, o tutor tem que saber e tem que autorizar. A Bruna aí, ela se retificou. Eu estou aqui ainda. A veterinária fez coleta de mielograma sem exame físico para sedação e muito menos ficha de atendimento. Mas acho que você já respondeu, né, Lu? Não tem... Lu, a gente está encerrando aqui. Eu queria agradecer imensamente. Eu sei que tem assunto para a gente conversar mais umas 2 ou 3 lives e eu vou esperar que você aceite outros convites para a gente poder fazer isso. Eu agradeço muito as pessoas que estiveram presentes e convido todos vocês para começarem a seguir também. @LucianaGaleb, com B mudo no final, para pegarem as dicas também no Instagram dela. E as pessoas podem mandar também, quem tiver. Eu estou super aberta, posso demorar um pouco para responder, às vezes não respondo no áudio, mas pode mandar mensagem no meu inbox do Instagram, sem problema nenhum. E no meu Instagram tem meu telefone também, pode mandar no WhatsApp. Estou aberta aí a qualquer dúvida e qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar os meus colegas.
Muito obrigado, Luke. Muito legal. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente vai voltar a se falar numa outra live. Você já me autorizou, né? Posso mandar para o YouTube depois Pode, também? pode, assim, fica à Então a vontade. live vai ficar salva no meu IGTV hoje. Aí amanhã ou depois deve ir para o meu canal do YouTube, Caleison Rosa, com menção a Luciana também, agradecendo. E quem quiser pode ir lá buscar. Beleza, gente? Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. Boa Amém. semana para todo mundo. A gente vai se falando. Tá bom. Obrigado, Tchau, Lu. pessoal. Obrigada. Um Beijo. abraço. Até mais. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.